Olá, aqui é o Wellington Vasque. Esse é um vídeo onde eu vou falar um pouco sobre os problemas de integração que estão acontecendo entre o RM, TAF, nos envios dos eventos ao e-social. Então, olha só, eu tenho aqui um exemplo, né, do que vem acontecendo e que muitos usuários não têm conseguido resolver. Nesse exemplo que eu tenho aqui na minha tela, eu tenho um evento periódico referente à competência 6, que foi enviado para o TAF, e agora eu tento integrar ele novamente, e ele, depois que eu atualizei o último status, ele está me dizendo que está sendo rejeitado pelo TAF. Ou seja, o TAF não está aceitando esse evento por algum motivo. E o curioso é que é o seguinte, eu tenho um outro evento, que é o 1210, que o status dele já está com aceito no RET. Então aí a pergunta é, como que isso é possível? Se o 1210 depende do 1200, como ele está com o status de aceito pelo RET e o 1200 está com status de rejeitado no TAF? Bom, realmente não é possível o 1200 ser aceito pelo RET antes do 12, aliás, o 1210 não é possível ele ser aceito pelo RET antes do 1200. Então, provavelmente, esse evento 1200 ele já se encontra na base do RET e eu estou tendo aqui um problema no retorno dessa informação para o TAF ou, consequentemente, o retorno dessa informação para o RM. Esse é um caso, então, eu vou ter que fazer uma pesquisa, uma consulta um pouco mais profunda. E eu vou ter que verificar isso aqui no banco de dados para poder entender o que está acontecendo. Tá? Eu sei que lá no TAF, ele já está me retornando essa mensagem de rejeitado TAF. Você pode até ir lá na tela de monitoramento, ver lá o status e tentar entender. Mas eu não vou entrar no TAF, eu vou fazer dessa vez eu vou fazer uma demonstração aqui de como corrigir esse problema via banco de dados, tá? Que muitas vezes o TAF já não está mais conseguindo devolver essa informação para o RM devido a diversas inconsistências que tem lá na base de dados. Antes de continuar, eu quero fazer um alerta, tá? Porque esse tipo de procedimento não é viável, não é aconselhável para um usuário leigo que não conheça de banco de dados, que não entenda de scripts de banco de dados poder fazer. Então, isso aqui é muito importante, tá? Se você não tem conhecimento, se você tem dúvida, é melhor você chamar alguém que conheça banco de dados para poder te ajudar. Outra alerta é o seguinte, esse tipo de procedimento não deve ser realizado antes de você garantir que você tem um backup da sua base, tanto do TAF como do RM, por questões de segurança. Então não faça sem backup, não faça se você não tiver conhecimento de banco de dados para realizar. Do contrário, você pode acabar deixando a situação um pouco pior, tá bom? Então, feito esse alerta, vamos ver como que a gente pode fazer esse tipo de correção. Então, eu sei que eu tenho aqui esse evento, é um exemplo que nós vamos usar aqui para poder corrigir. Então, eu vou entrar no meu banco de dados. Aqui eu tenho uma ferramenta de consulta do banco de dados. Eu estou aqui acessando o banco de dados do TAF. Tá? Essa base que eu estou aqui acessando é uma base Oracle. Tá? Então é o seguinte, como que o RM integra, ou através de que informações que o RM integra com o TAF. Então, aqui na fila de eventos, quando eu mando integrar com o TAF, então eu vou clicar aqui, selecionar um evento, e quando eu mando integrar com o TAF, isso vai cair numa tabela no TAF chamada de TAF ST2. Então, é essa tabela aqui, TAF ST2. Quando o RM manda, vai cair aqui. E através de que informação? Através dessa informação. Eu tenho aqui no RM um campo que é o identificador, tá? A identificação.
E através desse identificador e desse número de ticket, eu consigo identificar esse registro lá dentro do TAF. Então eu estou fazendo aqui, ó, nessa tabela TAF ST2, uma consulta por esse TAF Key, né, que nada mais é que o ID, né, aquele mesmo número de identificação que tem lá no RM. Então olha só, se eu executar aqui uma consulta na TAF ST2, só pelo ID, olha só o que ele me trouxe. Ele me trouxe aqui 8 registros. Isso significa que eu já integrei aquele mesmo evento aqui no TAF 8 vezes. Eu já enviei ele para cá 8 vezes. Aqui eu tenho o TAF Key, que é o ID, e eu tenho o TAF Ticket, que é o ticket que foi gerado aqui. Então, olha, esses dois campos aqui são aqueles dois campos que eu estou vendo aqui na tabela, que são as integrações. Cada vez que eu gero um XML aqui no RM e mando para o TAF novamente, ele mantém o identificador, mas ele cria um novo ticket, tá? Então, olha só, aqui, como nós consultamos, ó, o identificador é o mesmo, e cada vez que eu enviei para cá, ele gerou um número de ticket e foi gravando aqui no TAF, tá? Então, eu tenho várias vezes o mesmo evento com vários tickets diferentes. Nesse momento, o ticket que eu tenho aqui referente a esse evento S1210 é esse aqui, ó, RM 0707 2018 093952. Né? Esse aqui é uma data e um horário. Significa que ele foi integrado no dia 7/7/2018, às 9 horas 39 minutos e 52 segundos. Se eu vier aqui, então, no banco de dados e consultar, veja que aqui em ordem de data, ó, essa TAF data e TAF hora, são os horários, a data e o horário que foi gerado cada evento, tá, de integração. Então, o último que eu tenho aqui, ó, realmente é exatamente o que eu tenho lá no RM, ó, 0707 2018 09 39 52, tá? Então, aqui eu tenho essa informação. E como que eu posso saber para onde foi esse evento aqui dentro do TAF, né, das tabelas do TAF? Depois que eu realizo a integração do RM com o TAF, ele vai cair, como todo mundo sabe, lá naquela tela de processamento, integração, processamento. Quando eu executo a integração e o processamento, ele vai então tentar integrar aquele evento com alguma tabela do TAF, né? E como que eu posso saber para que tabela aquele evento foi? Nesse caso eu tenho uma segunda tabela, isso aqui são tabelas auxiliares, tá? Do TAF. Eu tenho a TAF ST2, a TAF XRP. Quando eu executo o processamento, ele alimenta essa tabela XRP e manda para uma segunda tabela, né? Que é a tabela de integração do e-social de fato, tá bom? Então, olha só, se eu consultar nessa tabela TAF XRP pelo mesmo número de ID, vamos ver o que ela vai me retornar. Então, vou selecionar só esse espaço aqui da TAF XRP e vou executar. Veja só, ele me retornou aqui também 8 registros, né, que foram as 8 vezes que ele tentou integrar o evento, né, com o TAF. E aqui tem um detalhe muito importante. E quais são eles? Eu tenho dois campos aqui, ó, que é o TAF alias e o TAF recno, que é o que? O nome da tabela, né? O TAF alias é o nome da tabela e o TAF recno é o nome do ID, né? O nome do identificador lá nessa tabela, no qual esse evento foi integrado, quando ele chega a ser integrado. Então vamos entender um pouco tudo o que aconteceu com esse evento aqui, né? Vamos tentar deduzir o que aconteceu. O que aconteceu aqui provavelmente foi o seguinte: o usuário enviou, né, gerou XML, integrou com o TAF, ele veio para a TAF ST2, foi executado o processamento de integração, ele caiu na TAF XRP e no primeiro momento, ó, vamos olhar pela data. Então aqui estou na tabela TAF XRP, veja só o que aconteceu. No primeiro momento, ele
tentou integrar e deu um erro. Então, status 9, e aqui ele está me falando o erro. Ó. Valor 1558 informado na tag Code Ruby não existe na base de dados. O usuário provavelmente não identificou, voltou o status, né? Voltou aqui no RM, selecionou o evento, atualizou o status e ele voltou para cá com o status de rejeitado no TAF. Tá? Ele tentou, gerou XML de novo, tentou integrar novamente, voltou no TAF, realizou a rotina de processamento e integração, ele gerou um novo evento, novamente acusando o mesmo problema. E assim ele fez por 3 vezes, até que provavelmente ele identificou o problema e corrigiu. Tá? Então olha só, se ele tivesse olhado desde a primeira vez, ele na segunda já teria corrigido e gerado somente mais um evento. Aqui está dizendo que esse código de rúbrica não existia na base do TAF. Então ele não ia conseguir integrar esse evento enquanto ele não enviasse o evento, né, que é o salvo engano, 1010, que é o do... Vamos ver se é o 1010, só confirmar aqui. Isso mesmo, ó, o S1010, que é o evento de tabela de rúbricas. Enquanto ele não enviasse essa rúbrica que estava acusando que não existia, ele não ia conseguir integrar então o S1210 ou 1200, porque ele dependia disso aí. Então, provavelmente, o usuário gerou esse evento, enviou para o TAF, né? Integrou isso com a base do governo, tá? Enviou e deu tudo certo. E aí ele tentou mais uma vez, por uma 4ª vez, ele voltou aqui no RM, gerou, atualizou o status, voltou para o RM que o status dele estava rejeitado, ele gerou o XML, integrou com o TAF novamente, e aí lá no TAF ele voltou, executou a rotina de processamento e integração e ele tentou integrar mais uma vez, a 4ª vez. E olha só, na 4ª vez ele conseguiu integrar. E como que eu sei que ele conseguiu integrar? Porque ele alimentou esses 2 campos aqui, ó, o TAF alias e o TAF recnou. Significa que nessa 4ª vez ele conseguiu, né, enviar esse registro para uma tabela aqui no TAF. E que tabela é essa? A tabela C91. E qual o registro dessa tabela? O registro, né, com o recnou 1864. Tá bom? O que eu faço então agora? Quando ele integrou, eu vou então pesquisar nessa tabela, vou fazer uma consulta nessa tabela, ó, tabela C91, esse 010 aqui é do grupo de empresas, né? Então, a empresa que eu estou usando, 010. Então, e o recnou, campo recnou, ó, 1864. Então, estou fazendo uma pesquisa filtrando somente esse registro. Vou selecionar e olha só, pesquisando nessa tabela, olha que interessante, eu tenho o campo status 4 e o campo C91 PROT-UL, né, protocolo, preenchido. Esse status 4 significa que ele foi aceito no RET. E aqui o protocolo, né, de envio para o governo. Entendeu? Então, olha só, se ele já está aceito no RET, nesse momento bastava eu voltar somente na folha e executar uma atualização do evento, que ele ia ficar aqui com status de aceito no RET. Mas olha só, vamos tentar entender por que então que aqui nesse momento, mesmo eu tentando atualizar novamente a integração, ele vai ficar sempre com status de rejeitado. Por que ele não atualiza para mim aqui com status de aceito no RET, uma vez que lá no TAF já tem a informação de que esse registro está aceito no RET? O que está acontecendo então? Então vamos voltar aqui e vamos entender. Eu vou voltar aqui na TAF XRP, eu vou fazer novamente uma pesquisa nela para a gente entender o que aconteceu. Olha só, depois que houve a integração, provavelmente, isso é uma dedução, não é uma afirmação, provavelmente o usuário não atualizou
o status aqui, ele não voltou e atualizou. Ele simplesmente, né, gerou de novo o XML e voltou a tentar integrar com o TAF esse evento que não deveria mais gerar XML. Né? Ele deveria somente atualizar o status. Né? Provavelmente o que o usuário fez foi isso. Ele novamente tentou, gerou o XML e tentou integrar novamente com o TAF, achando que esse evento ainda não tinha sido enviado para o governo. Tá? E aí foi isso mesmo que aconteceu. Ó. Gerou um novo evento, o TAF tentou por algum motivo integrar, e aqui ó, na TAF XRP ele já passou a apresentar um novo erro, ó, o erro 0007. Né? Esse erro ele diz uma mensagem um pouco genérica que esse evento está em desacordo, né, com o cenário do TAF. Né? Nesse caso específico, ele estava em desacordo por quê? Porque esse evento já existia enviado dentro da TAF e eu estava tentando integrar ele novamente. Tá? E aí, a partir daqui, o usuário começou a tentar enviar, atualizar o status, e a partir daqui o TAF não conseguiu mais devolver o status correto para o RM, que seria desse registro. Tá? Então, o que houve aqui? Houve aqui um problema de sincronização da informação. Tá? O RM não consegue mais sincronizar com o registro correto, que é esse registro aqui, ó, que ficou perdido aqui no meio. Né? Ele não consegue mais sincronizar com isso. Por que ele não consegue mais sincronizar? Por dois motivos. Primeiro, que o RM só vai conseguir sincronizar se esses dois identificadores aqui, ó, a identificação e o TAF key, for o mesmo que está informado no registro da TAF XRP, né, TAF XRP, né, aqui do TAF. Então, olha só, se eu olhar aqui no RM, qual que é o ID que tem aqui nesse momento e qual que é o TAF key? O ID nós sabemos que é o mesmo, porque nós estamos pesquisando por ele. Mas o TAF key não é o mesmo mais. Veja só, ele gerou aqui um número totalmente divergente do que está lá. Tá? Inclusive, isso aqui provavelmente nem foi de integração com XML novamente. Tá? Provavelmente foi uma geração aqui lá no processamento, né? Quando eu processei novamente, isso aqui gerou pelo próprio TAF esse número aqui, que foi o número de integração que passou. Tá? Então, provavelmente, quando o usuário executou novamente a rotina lá no TAF de integração, processamento, o TAF identificou que esse registro já poderia ser integrado, ele gerou um novo ID aqui e esse ID foi o que foi integrado. Qual que é o problema disso? O problema disso é que agora ele não vai voltar esse status para o RM de forma alguma. Por quê? Porque esses dois campos estão divergentes. O RM ele está tentando buscar o status nesse último registro aqui, que é o que coincide o número do ID e o número do TAF key. E nesse momento, esse ID ele está com erro. Né? Como que eu vou fazer para corrigir então? Aqui agora entra de novo a alerta que eu tenho que fazer. O que eu vou fazer daqui para frente, só faça se você tiver domínio sobre banco de dados, né? Domínio sobre o que você está fazendo e mais do que isso, garanta que você tenha um backup da sua base do TAF, da sua base de dados do RM, para que num eventual problema você volte ao que estava antes, tá? Então eu vou corrigir esse problema. Veja só, se eu vir aqui no TAF, no RM, e vir e tentar atualizar o status de integração, vamos ver o que ele vai me dar aqui, ó. Ele conseguiu então atualizar o status, tá? Ele atualizou um registro.
conseguiu encontrar lá no TAF. Porém, veja só, ele continua com status de rejeitado. Não adianta eu ficar aqui tentando atualizar, porque ele vai continuar com status de rejeitado. Então, agora entra então o procedimento via banco de dados. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer com que o TAF, né, o registro que deu certo, fique exatamente com esse mesmo ID e com esse mesmo ticket TAF, tá bom? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na TAF ST2 e esses registros aqui, ó, todos esses registros aqui anteriores ao que está no RM, o que está no RM agora é esse ID e esse último registro aqui. Todos esses registros eu não quero ele, eu vou deletá-los da tela de gerenciamento, tá? Aqui eu estou no banco de dados, mas isso aqui é como se eu estivesse entrando lá naquela parte de gerenciamento da integração e excluindo de lá. Então, vou excluir esses registros aqui. Se eu voltar e consultar novamente, ó, ficou agora um único registro, que tem o mesmo ID e o mesmo ticket lá do RM. Mesmo ID, mesmo ticket. Tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui na TAF XRP. Só que aqui tem um detalhe. Esse registro eu não posso excluir. Ele tem que ficar. Porque ele é o que deu certo, ele é o que integrou. Então, olha só, eu vou deletar esses registros aqui e vou deletar esses outros registros aqui. Então, realizo a exclusão do banco de dados. Se eu consultar agora de novo a TAF XRP, olha só o que ficou. Ficou somente o registro foi integrado. Só que eu tenho um problema aqui. Que problema eu tenho aqui? Que o ID, né, ele é o mesmo, porém o TAF ticket está diferente. Então, ele vai continuar não conseguindo integrar. O que eu vou ter que fazer aqui ainda nessa TAF XRP? Alterar esse campo TAF ticket para que ele fique igual ao TAF ticket que está no RM e, consequentemente, igual ao TAF ticket que também está aqui na tabela TAF ST2. Então, essas duas tabelas têm que ter o mesmo número de ID, o mesmo número de TAF ticket que está aqui no RM. Então, eu vou selecionar aqui essa tabela novamente, TAF XRP, e vou dar um update nesse campo, colocando ele igual ao TAF ticket, que vai estar aqui. Ó. Então, eu vou pegar e vou copiar isso aqui, e no meu update eu vou atualizar esse campo então. Ó. Atualizei. Vou consultar novamente a TAF XRP e agora nesse momento, ó, mesmo ID, mesmo TAF ticket com o registro que foi integrado com sucesso lá na tabela C91, ok? Agora sim, se eu voltar aqui no RM, marcar esse registro desse evento, vir em processo e atualizar o status, ele novamente conseguiu atualizar e olha só, agora sim ele conseguiu atualizar o status para aceito RET. Então é isso, tá? Aqui nós vimos como resolver esse tipo de problema quando há esse problema de sincronização, tá bom? Espero ter ajudado você aí a conseguir resolver esse problema que está causando muita dor de cabeça para algumas empresas, para alguns usuários, e não está entendendo o que está acontecendo, né? O que nós fizemos aqui é entender todo o processo de integração entre o RM e TAF, né? Pelo menos parte dele, para que você consiga resolver com uma intervenção via banco de dados, né? Como disse, não é a melhor opção, tá bom? Talvez, eu acredito até que a TOTOS, esse tipo de problema, logo ela vai estar resolvendo para que não ocorra mais esses problemas de sincronização, de forma que o TAF e o RM alcance uma inteligência
para resolver esse tipo de problema automaticamente, sem você precisar resolver via banco de dados, tá bom? Então, enquanto isso não acontece, fica aí essa orientação, essa dica para você conseguir resolvendo esses problemas de sincronização. Tá bom? Um abraço e até a próxima.